Olá, chegou a hora que eu mais gosto, a hora que eu apresento a série Mar Sem Fim, mostrando as unidades de conservação federais da zona costeira. Repito, as poucas unidades federais que protegem, sempre entre aspas, porque tem equipes mínimas, não tem barcos e uma série de deficiências, protegem, entre aspas, apenas 1,5% da zona costeira. No programa de hoje, continuamos mostrando a Resex Chocoaré Mato Grosso e depois você vai conhecer a outra reserva extrativista que ainda temos nesse litoral, Gurupi-Piriá. Vamos nessa? Marcos, quando foi criada essa unidade de conservação? A Resex Chocoaré Mato Grosso ela é do dia 13 de dezembro de 2002, criada via decreto presidencial. E qual a área que ela abrange? 2.785 hectares e alguns centiares, que agora eu não lembro. Quantas comunidades se beneficiam dela, Marcos? Então, a gente trabalha com um número entre 15 e 17 comunidades, pelo fato de que tem muitas comunidades que se separam, mas muita gente não diz que aquilo é uma nova comunidade, sim trata como um sítio, mas pertencendo à antiga. Então, depende com quem você vai falar, você vai ter um número um pouco diferente, mas seria entre 15 e 17 comunidades. Quantas famílias teriam nisso, ou pessoas, que base de quantidade de gente? Então, o ICMBio fez um levantamento no passado e a gente teve 672 famílias beneficiárias da Resex. E esse pessoal, como é a participação deles nas reuniões, no conselho? A gente separa as comunidades em grupos que formam polos. E cada polo desse tem um representante titular e um suplente no conselho, que nas nossas reuniões eles apresentam as situações que estão ocorrendo no polo que eles representam, né? Eles trouxeram, por exemplo, na última reunião, que você possa lembrar, assim, O mais comum que a gente tem é a questão aqui, na Resex a gente tem algumas regras feitas localmente por eles, são acordos locais. E entre esses acordos tem uma série de proibições para a utilização de alguns tipos de rede. E apesar desses acordos, a gente ainda tem esse tipo de rede que eles proibiram, que causa danos, por exemplo, como tem práticas que são permitidas, como espinhel, que é uma linha cheia de anzóis, e alguns pescadores que não respeitam a lei vêm com uma rede flutuante, que é a rede de bubuia, passando e leva todos os anzóis. Isso dá briga, saca terçado, saca revólver, além do fato de que eles também não gostam, né, do uso da rede porque ela não é muito seletiva, né? Ainda mais quando se usa malhas não adequadas, pega tudo. E eles acham isso injusto, né? Vir uma pessoa e levar todo o peixe, sendo que tem tanta gente que pesca com práticas menos nocivas. Bom, falar um pouquinho sobre a qualidade do mangue. É impressionante, não, Max? A gente que é do sul, vê o mangue aqui, eu queria que você mesmo dissesse o que você sente vendo esse mangue. Para mim, eu também sou do sul, porque a gente está acostumado com árvore de 3, 4 metros, chega aqui você tem árvore de 15, 20 metros, uma grande diversidade. É um ambiente super importante do ponto de vista de recrutamento de filhotes, né, das mais diversas espécies, tanto dos peixes quanto das aves. É um ambiente, e o litoral aqui paraense ele é muito, é o Pará, né, a gente acha todo norte, desabitado, mas não, o litoral ele é muito habitado. E muita gente depende dele, e ele tem essa riqueza. Você não acha que a Resex corre o risco de no futuro sofrer com problema de exaustão por tanta extração e tudo? Você acha que ela... Eu acho que é um risco que pode ocorrer, mas a gente trabalha para que ele não ocorra, né? Acho que tem muito potencial a Resex para a gente evitar esse tipo de problema, desde a utilização dos recursos que eles já utilizam de forma adequada, a maior parte já faz isso, tanto que eles estão aqui há gerações e ainda há o recurso. Mas claro, o crescimento populacional ele é uma pressão, mas eu acredito que a gente já existem formas de a gente minimizar esse impacto, poder utilizar outros recursos que já existem no mangue, que talvez aqui não tenham uma utilidade, mas tem um valor comercial, que possam gerar renda para essas famílias que moram aqui, que dependem da reserva. Eu acredito na reserva extrativista, né, como uma saída para a conservação e para o desenvolvimento social dessas comunidades que sempre tiveram a parte, né, da sociedade. Mar Sem Fim no litoral do Pará, mostrando hoje a Resex Chocoaré Mato Grosso. Apesar do mangue daqui ser extremamente pujante, vigoroso, para o interior a situação é completamente diferente.
praticamente só pastagens muito próximas da Resex. Dá uma olhada. Outra questão que sempre é levantada nas reuniões é a questão dos igarapés que desembocam na unidade. Eles nascem fora da unidade, têm a sua maior parte fora da unidade, mas eles passam pela unidade para chegar no rio Maracanã. E a gente tem uma degradação, que acontece já um processo de degradação desses igarapés. São rios pequenos, de não muita profundidade, meio metro, 1 metro em alguns casos, mas que no caso de fazendas que a gente tem, né, fora da unidade, a destruição da mata ciliar, o pisoteio do gado, as fezes que vão para o rio, eles vão turvando essa água e tiram a profundidade do rio. Então, atividades que as famílias faziam, por exemplo, de tomar banho com os filhos no rio para se limpar mesmo, as mulheres para lavar roupa, para lavar louça, fica comprometido nessas questões que acabam sendo até meio culturais deles. Porque antes o rio que tinha meio metro de profundidade, agora tem 10 centímetros de lâmina d'água. E isso se dá por esses fatores, além também da construção dos acessos por terra. Originalmente as pessoas iam até a sede pelo rio, mas em um processo de uns 15 anos para cá são construídos ramais chamados, e muitas vezes esse ramal eles acham que é tão importante que tenha, que justifica fazer ele de qualquer jeito para ter o ramal. E passam muitas vezes por cima desses igarapés, ou fazem alguma medida para mitigar o dano que não é eficaz. Então a gente tem esse comprometimento, ele é fora da unidade, mas ele impacta as pessoas que dependem dela e a unidade, uma vez que eles vão desaguar no mangue aqui da Resex. Nós vamos entrevistar o Josias, que é um dos líderes da comunidade Faustina. Ô Josias, de onde vem esse nome, Faustina? Ela vem de uma moradora muito antiga, né? Uma das primeiras a chegar aqui, talvez? Primeira a chegar a morar aqui. Quantas pessoas tem nessa comunidade? Família, só aqui dentro da vila mesmo é 19. E todo mundo vive assim, da pesca? Da pesca e um pouco da agricultura. Um pouco da agricultura e catando caranguejos. É. E você estava dizendo para mim que uma das reclamações do pessoal aí é falta de fiscalização, é isso? Falta de fiscalização no nosso garapé, né? Porque a gente tem essa regra aí, né? Que é a lei, né? Qual é a regra? Muita gente não obedece, né? Sei. É gente mesmo de dentro do nosso município mesmo. Entendi. E a regra que vocês têm é que não usar rede, é isso? Não usar rede, principalmente a poitada, né? Sei. Essa é a pior de todas, né? É. Mas às vezes ainda vem gente de fora e faz isso? Faz. O que você considera as maiores ameaças aí para a Resex? É bem isso que os próprios moradores colocam, né? Acho que eles têm uma visão bem, que é a questão da invasão de gente muitas vezes de fora ou de alguns daqui não respeitando os acordos de utilização dos recursos, os rios e a falta do reconhecimento para essas pessoas que moram aqui, que elas têm um papel ambiental muito importante, né? Antes de ser reserva, elas já estavam aqui utilizando suas práticas tradicionais e o mangue aqui tem uma boa qualidade, o rio ainda tem uma boa qualidade. Só que as pessoas muitas vezes não reconhecem o papel desses ribeirinhos, no caso desses pescadores, como mantenedores da biodiversidade local e que eles são quem propiciam que a gente atinja os objetivos de criação dessa unidade. E muitas vezes a gente tem pessoas que não concordam muito com isso e sem andar dessa forma eu acho que esse é um desafio que a gente tem junto à sociedade, né? Certo. Bom, queria que você falasse um pouquinho da sua equipe. Que equipe você tem para tomar conta dessa unidade? Eu o ICMBio aqui na Resex Chocoré Mato Grosso atualmente é um analista apenas, no caso eu, que sou o gestor da unidade. A gente conta apenas com uma viatura, que ajuda muito, mas por ser o rio Maracanã, um rio grande, e o rio Chocoré também, e ter esses problemas de gente entrando, pescando com práticas que não são acordadas, né, com as comunidades, um barco é importante para a gente poder até fazer a fiscalização. E não só fiscalização, também acompanhar os pescadores, ver como eles vivem, o que a gente pode trabalhar junto para tentar melhorar a condição deles. Nem só de pescadores ou catadores vive a Resex Chocoré Mato Grosso.
conhecemos um artesão que vale a pena você conhecer. O Mestre Sabá é uma figura bem conhecida no município. Muita gente de fora vem para falar com ele. O Mestre Sabá, ele é um dos mestres do carimbó do município muito respeitados, junto com outros municípios aqui, foi quem lutou para reconhecer o carimbó como patrimônio cultural brasileiro. Além de um grande músico, ele confecciona os instrumentos, vende, sempre está com encomenda, um material retirado do mangue que ele utiliza. Tem autorização do ICMBio para trabalhar esses materiais, tem a consciência ambiental para trabalhar de forma correta. Além disso, ele faz outros tipos de artesanato, que ele tem habilidade manual muito grande. Então, mestre, como é que o senhor aprendeu a fazer isso? Quando foi que começou essa história de trabalhar madeira? O senhor aprendeu sozinho? Aprendi sozinho. Na tentativa, no erro e no acerto, e foi sozinho? Foi no erro, no acerto, aprendi sozinho, graças a Deus. E hoje o senhor vive disso? Hoje eu vivo disso. O senhor faz instrumentos para carimbó também, né? Faço. Que instrumentos o senhor faz? Eu faço o carimbó, faço maraca, faço rec-rec, tendo ferro, faço triângulo, faço rofo, tudo isso eu faço. O senhor, ao fazer esses animais, ou os tambores, ou o instrumento aí, o senhor só usa que tipo de ferramenta o senhor usa? Essa faca. Só a faca para fazer um tatu daquele? O senhor conhece alguma música de carimbó para cantar? Só um trechinho para a gente saber como é que é? Pode ser? Pode. O canavial pega fogo, seu nono, bota a gente pra apagar. O canavial pega fogo, chama a iaia pra apagar. Eu não vou lá, tenho medo do fogo me queimar. Eu não vou lá, tenho medo do fogo me queimar. Mar Sem Fim, ainda no litoral do Pará, o 16º e penúltimo estado da costa brasileira. Nós começamos essa série de reportagens há mais de um ano atrás, lá no outro extremo, no extremo sul do Brasil, divisa com o Uruguai. E cada vez mais nos aproximamos do Oiapoque, do rio Oiapoque, divisa com a Guiana Francesa, terminando então um primeiro e inédito levantamento sobre as unidades de conservação federais marinhas da costa brasileira. Nós estamos extremamente decepcionados com o que a gente tem visto. É uma pobreza, essas unidades de conservação são praticamente para inglês ver, elas não têm a menor infraestrutura para poderem cumprir aquilo que o ICMBio diz que elas fazem. Essa é mais uma, a Resex, Reserva Extrativista Gurupi-Piriá. Ela fica em Viseu, uma cidade já relativamente isolada do resto do estado do Pará. E nós nesse momento estamos na comunidade de Sumaúma. É mais uma das comunidades que estão inscritas e são atendidas por essa Resex. Aliás, essa Resex é gigantesca, como tudo aqui na Amazônia. São 74 mil hectares. 74 mil hectares. Você sabe quantas pessoas tem para tomar conta disso? Uma. Uma única pessoa. Uma mulher, muito corajosa até. Sem barco, mais uma vez. É isso que o ICMBio tem mostrado para a gente desde o extremo sul, praticamente até o extremo norte. Convido você a embarcar conosco num portinho. Ó, ICMBio, fiel para você. Bilica, você estava me contando que antes da Resex chegar aqui, o pessoal estava abusando aí na catação de caranguejo, né? Você chegou a me dizer que alguns conseguiam tirar até 800 num dia.
É verdade, João, até por falta de informação eu acredito que acontecia isso, né? E por falta de informação, esses profissionais aos poucos foram se deparando, né, com a escassez que ia ficando nesse item aí. Na minha comunidade são 56 famílias que dependiam diretamente do caranguejo. Hoje já estão procurando alternativa de sobrevivência. A partir daí surgiu uma preocupação muito grande. Se acabar o caranguejo, acabar o peixe, e nós vamos viver de quê? Veio uma ideia de nós trabalhar um acordo de preservação do rio Itaquimboque. Aí criamos um acordo do rio, né, que aqui pode, que aqui não pode, né? É tipo um plano de manejo, né, o acordo, né? Uhum. E aí, com esse acordo, aí começou a garantir a preservação do rio, né? Das espécies que estavam se sumindo, o caranguejo, o próprio peixe, né? Aí, a partir daí, se deu certo naquele rio pequeno, aí partir para aí, quem sabe, criar já um acordo de uma comunidade, deu certo, porque não criar uma unidade maior. Aí a luta começou por aí começou a ideia da criação da unidade. Que sentimento você tem hoje quando você relembra, há 5 anos atrás, quando você começou como gestora da Gurupi Piriá, para hoje, que sensação você tem? Sensação de que ainda falta muito ainda por caminhar, porque em 2005, quando eu cheguei, ainda estava muito desorganizadas, as comunidades ainda eram muito desorganizadas, tinha alguns representantes. Na Resex Gurupi Piriá são 47 comunidades, cerca de 30 mil pessoas, mais ou menos. Então elas estavam mais interessadas nos benefícios que vinham através dos programas de reforma agrária. Então ninguém pensava na unidade como conservação, como proteção do modo de vida delas. Com a chegada da reserva, começou um trabalho então de conscientização do catador de caranguejo. Então assim, isso a gente ficou trabalhando, esses 5 anos a gente tem trabalhado na organização dessas comunidades. Não está ainda numa forma que a gente ainda quer chegar, que acha que está próxima, boa, mas vi que já tem caminhado bastante. Então só esse ponto já faz com que a chegada da Resex seja justificada, não, Bilica? Com certeza. Porque ela está aos poucos ensinando esse pessoal que é preciso respeitar certos períodos, tamanhos, etc. Senão não vai ter caranguejo para ninguém, não é isso? É, porque existe até um dito popular de que o caranguejo foi responsável para sustentar a pobreza. Porque tem outro provérbio que de onde se tira e não se põe, acaba. Porque o povo está se conscientizando, sentindo na pele hoje a necessidade de preservar. Hoje o que me emociona, na verdade, é quando o pessoal chega com a gente ou com a associação e pede autorização para fazer alguma coisa. Por exemplo, tirar uma árvore para fazer o barco, para fazer uma casa. Então, antigamente a gente não conseguia fazer isso, o pessoal derrubava não. Então, sinal de que a gente está chegando num ponto que as pessoas estão se envolvendo mesmo na proteção da unidade. Estão conseguindo entender que aquilo é delas. A luta pela Resex é de todos. Então, a manutenção desses territórios tem que envolver tanto as comunidades, os órgãos, as associações, os parceiros, para que seja garantido esse território e esse recurso para quem realmente precisa deles, que são as populações mais que vivem da pesca do caranguejo e do peixe. Mar Sem Fim mostrando hoje para você a reserva extrativista Gurupi Piriá. Você já conheceu o rio Gurupi, nós vamos agora dar uma pequena navegada no rio Piriá. Esse ponto onde nós estamos aqui é um ponto bastante movimentado, porque existem grandes comunidades de moradores por lado de lá. Então você vê que aqui tem ônibus, sempre ônibus, muitos barcos que ficam o dia inteiro das 6 da manhã às 6 da tarde, levando gente que atravessa de um lado para o outro, sempre indo aqui para a cidade mais importante, maior da região, que é Viseu. Então nós estamos exatamente digamos assim, num entroncamento importante para essa região. Aqui é um vai e vem de gente constante. Nós vamos pegar uma carona num desses barcos que leva a gente para um lado para o outro, para mostrar mais de perto para você como é o rio Piriá. Vamos embarcar. Vamos lá. Ricardo, você me falou que a grande conquista de vocês foi finalmente conseguir que uma Resex fosse decretada, isso garante a posse da terra, e agora a bola está com vocês para tentar conscientizar o pessoal e garantir os recursos também, mas ao mesmo tempo você me falou um pouco desanimado, eu queria que você repetisse isso. Como você vê os recursos que a unidade de conservação consegue para tomar conta de uma área tão grande, tão complexa, com tanta gente como a Resex Gurupi Piriá?
Nós temos um desafio grande porque, por tamanho que ela é, a área que ela é, né? Falta de estrutura, né? O próprio órgão que é fiscalizador, nós temos hoje uma gestora hoje, se vira nos 30, uma pessoa que se dedica ao trabalho conosco e muitas vezes a vontade tem muito, mas falta de estrutura para poder tocar o trabalho melhor, né? Mas O que você veria como uma equipe ideal para complexidade, equipe e equipamentos, para complexidade e tamanho da sua OC? O que seria o ideal? Pelo menos uma equipe de umas 4 pessoas, porque nós temos várias atividades, temos fiscalização, temos a área de gestão, temos a área de educação ambiental. Umas 4 pessoas, um carro bom, caminhonete boa, por causa o acesso que é ruim. lancha, né? Voadeira, né? Poçante para poder estar fazendo esse trabalho de fiscalização, trabalho de gestão dentro da unidade. Essa é a dificuldade que nós estamos encontrando. E se melhorar, não avançar bastante essa parte aí. Vocês verem a vida dura do pessoal aqui da região norte. Esse é o porto importante que eu citei antes de atravessar o rio Piriá. Esse é conhecido como Porto da Serra. Aqui dentro tem 3 comunidades grandes, 3 comunidades importantes, comunidades polos. Você vê aquele casal, provavelmente foi a Viseu, porque toda a infraestrutura, banco, médico, correio, enfim, manufaturados, tudo que o pessoal precisa tem que ir para Viseu. Então você vê a dificuldade. Põe uma moto numa canoa, atravessa para o lado de lá, anda mais não sei quantos quilômetros, depois volta tudo pela trilha, ele e a mulher. É uma vida difícil, complicada, concorda comigo? Milhares de brasileiros vivem assim ao longo do litoral brasileiro. E tem pouquíssimas políticas públicas voltadas para essa gente. É impressionante como o Estado abandonou o nativo da costa. É assim, os problemas a gente procura superar, então tem casos, claro, que acontecem, a gente tem problemas das dificuldades da estrada, do acesso, de interesses realmente que tem lá na unidade, mas o que a gente tem feito? A parceria com a associação, com as comunidades, para a gente estar protegido. Então, se hoje eu não tivesse a parceria com essas comunidades, com a associação, eu não conseguiria trabalhar. No início do programa sobre esta Resex Gurupi Piriá, eu fiz fial nariz de pau para o ICMBio. Mas é preciso fazer fial nariz de pau para o Ministério do Meio Ambiente, porque o ICMBio recebe verbas através do Ministério do Meio Ambiente, entre outras. Tchau, semana que vem Mar Sem Fim está de volta. Até lá.